Hoje nós vamos falar de aceleração, mas não de uma aceleração qualquer. Nós vamos falar de uma aceleração que é capaz de levar um corpo de 0 a 180 km por hora em apenas 5 segundos. Nós vamos falar dessa aceleração aqui, aceleração de queda de um corpo, da aceleração da gravidade. E nós vamos iniciar analisando as forças que agem em um corpo quando em queda. São 3 as forças que agem sobre um corpo em queda no ar. Vamos começar pela menos importante delas, a força de empuxo, que na maioria das vezes é extremamente desprezível, a não ser, por exemplo, no movimento de um balão, no movimento de uma bolinha de sabão, em que a função dela é extremamente importante. Mas no caso, por exemplo, de uma pedra que cai, a gente pode desconsiderar o empuxo. Sobram então a força de atração da Terra, a força-peso, e a força de resistência do ar. Essa força aqui pode ser grande, pequena, dependendo fundamentalmente da forma, do tamanho do corpo e da velocidade com que ele está caindo. E a gente vai começar analisando então a influência da resistência do ar na queda. Eu vou realizar agora 3 experimentos em sequência, de modo que a gente possa avaliar qual é a importância, qual é o papel da resistência do ar na queda de um corpo. Eu vou largar simultaneamente essa pedra e essa folha de papel em 3 situações. A primeira, a folha de papel aberta, de modo que a resistência do ar seja bastante grande sobre ela. Veja o que acontece. Agora eu vou amassar um pouco essa folha. E com isso eu não estou alterando o peso dela, ela continua bem mais leve que a pedra, apenas sua área de contato com a área é menor e, portanto, a resistência do ar vai diminuir bastante. Veja o que acontece. E agora eu vou então amassar bastante a folha de papel, de modo a torná-la bastante densa, com uma área de contato bem pequena, e largar de novo da mesma altura. Veja o que acontece agora. Essas experiências parecem então comprovar o que Galileu já havia afirmado lá nos idos do século XVII. Um corpo pesado cai mais rápido que um corpo leve, não porque ele seja mais pesado, mas sim porque o efeito da resistência do ar no corpo mais leve é relativamente mais pronunciado. As experiências que fizemos aqui parecem realmente sugerir que, se conseguíssemos eliminar totalmente a resistência do ar, a pedra e a bolinha de papel, muito mais leve, cairiam juntas com a mesma aceleração. Uma experiência definitiva para verificar se Galileu tinha mesmo razão poderia ser, por exemplo, largar de uma mesma altura e simultaneamente um martelo e uma pena. O martelo centenas de vezes mais pesado do que a pena, e comparar a queda de ambos. Mas não é claro aqui na Terra. Aqui temos a resistência do ar, que, como vimos, afeta mais a queda do corpo mais leve. Vamos fazer essa experiência num lugar sem resistência do ar, sem atmosfera. Vamos para a Lua, onde existe gravidade, mas como não há atmosfera, a queda do martelo e da pena seria única e exclusivamente por ação dos seus pesos. Vamos lá? Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the 2 of them here, and hopefully
they'll hit the ground at the same time. How about that? That proves that Mr. Galileo was correct in his findings. A experiência nos confirma, então, que a afirmativa de Galileu realmente estava correta. Na ausência de forças de resistência do meio sobre os corpos que caem, todos caem juntos, independente de serem leves ou pesados. Para muitos, mesmo depois de realizar essa experiência, essa afirmação parece estranha, parece ilógica, né? Afinal, se um corpo é mais pesado que o outro, isso significa que a Terra atrai ele com mais força, ele deveria cair mais rápido. Bom, a razão desse aparente paradoxo a gente vai analisar em outro vídeo mais adiante. Por enquanto, eu vou estar mais interessado em analisar a característica desse movimento de queda. Né? Que tipo de movimento é esse? Uma primeira e evidente característica do movimento de queda é que a velocidade aumenta. Isso você pode verificar largando uma pedra de duas alturas diferentes e observando o impacto dela no solo. É maior quando você larga de uma altura maior. O que a gente vai verificar agora é se esse aumento de velocidade é um aumento progressivo, ou seja, se o movimento de queda possui ou não uma aceleração constante. A segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, já nos indica que essa aceleração na queda livre é uma aceleração constante. Por quê? A única força que atua é a força-peso e ela não muda durante a queda do corpo. Mas a gente vai verificar isso experimentalmente. E para isso eu vou lançar mão de uma propriedade importante dos movimentos uniformemente acelerados, quando a velocidade inicial é nula. Lembrando que a equação que nos dá o deslocamento é essa aqui. Quando a velocidade inicial é zero, o deslocamento é dado por AT ao quadrado sobre 2. T elevado ao quadrado, ou seja, o deslocamento depende do quadrado do tempo. Isso quer dizer que se num tempo T qualquer o corpo percorre uma distância t, num tempo duas vezes maior, 2 ao quadrado 4, ele irá percorrer uma distância 4 vezes maior. Eu vou largar essa pedra de uma altura de 1,8 metros, uma pedra relativamente pesada, uma altura não muito grande, de modo que a gente pode realmente desprezar a resistência do ar e considerar essa queda como uma queda livre. Vou passar o vídeo da queda em câmera lenta, de modo que você possa medir o tempo que ela leva para cair de 1,8 metros. E meça também o tempo que ela leva para cair 0,45 metros, que é exatamente a quarta parte de 1,8. Se o movimento realmente for uniformemente acelerado, o tempo gasto nesse trecho será metade do tempo gasto no trecho total. Vamos lá para a experiência? E aqui estão os resultados e a interpretação que a gente pode tirar da experiência. Para uma altura de queda de 0,45 metros, o tempo de queda foi de 0,3 segundos, e para uma altura total, no caso de 1,80 metros, um tempo de queda de 0,6. Portanto, a conclusão que a gente tira é que o movimento de queda é realmente uniformemente acelerado. Essa aceleração é representada pela letra G, G de gravidade, a aceleração da gravidade, e utilizando esse valor aqui de altura e tempo, a gente pode determinar o valor da aceleração da gravidade aqui na superfície da Terra. É só você efetuar essas contas que vai obter um valor de G da ordem de 10 metros por segundo ao quadrado. E para encerrar, deixa seu encargo comprovar a primeira afirmação que eu fiz lá no início do vídeo,
que eu ia falar de uma aceleração capaz de levar um corpo de 0 a 180 km por hora em 5 segundos. Verifique então se eu estava correto nessa afirmação.